Bom, vamos lá, a gente está voltando aqui às nossas reflexões pastorais. A gente está aqui no meio do capítulo, quase ali no finzinho, né? Do capítulo 5 de 1 Timóteo. E hoje a gente vai falar, o título que eu dei foi Honra e Sustento dos Presbíteros. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, algo que é muito importante a gente ver, e Paulo deixa registrado isso aqui. Tem muita gente, claro, que vai puxar para um lado, vai puxar para um outro, mas a gente não pode negar o que Paulo está deixando aqui, registrado em 1 Timóteo, né, para que Timóteo guarde isso no coração e possa passar isso para outras pessoas, como ele fala em outras cartas, passa isso para homens fiéis. Imagina isso. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, ele vai dizer assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. E aqui no verso 18, quando ele fala sobre esse pagamento, sobre salário, né, Paulo está dizendo aqui, ele está colocando uma fundamentação bíblica. No verso 18, Paulo está colocando uma fundamentação bíblica e está mostrando que o princípio desse sustento ministerial não é uma invenção da igreja, não foi uma invenção do apóstolo Paulo. É um padrão das Escrituras. Quando Paulo vai citar a Deuteronômio capítulo 25, no verso 4, né, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, claro, quando ele fala quando ele pisa o trigo, ele está falando de trabalho. Né? Verso 17 aqui de 1 Timóteo está falando devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, que trabalham. Né? Não é que faz qualquer coisa, trabalha na palavra, trabalha no ensino, trabalha para o corpo de Cristo. Aqui em Deuteronômio capítulo 25, no verso 4, a comparação que Paulo faz, Paulo vai trazer uma palavra do Antigo Testamento, e aí você entende que o boi ele ia debulhando o trigo enquanto andava sobre ele. Hoje a gente tem máquinas para fazer isso, né? Mas o boi ele vai pegando, ele vai debulhando o trigo, vai andando sobre ele, e se você amordaça o boi, porque naquele momento que o boi ele estava debulhando o trigo, ele também podia pegar um pouco ali do trigo, né, comer ali o trigo. O que Paulo está falando? Paulo está falando que amordaçar o boi enquanto ele trabalha é impedir que ele comesse daquilo que ele estava trabalhando. Ó, impedir daquilo que ele comesse do que estava trabalhando. Né? Então Paulo aqui ele vai trazer justamente essa questão do trabalho das mãos. Né? Então a lei ela protegia o direito do trabalhador de participar do fruto do seu trabalho. A gente tem que deixar isso bem claro, de participar do fruto do seu trabalho. Ou seja, quem trabalha não deve ser privado do sustento proveniente do seu trabalho. Por isso ele complementa, usando agora algo do Novo Testamento, né? Tá lá em Lucas 10, capítulo 7, lá você pode ver também em Mateus capítulo 10, 10, que o trabalhador é digno do seu salário. E eu acho interessante que Paulo ele coloca isso, ele no início do versículo ele diz, porque a Escritura diz. Aí ele cita Velho Testamento, depois cita Novo Testamento. Ou seja, ele está colocando o ensino de Jesus, que está registrado aqui em Lucas, no mesmo nível de autoridade do Antigo Testamento, a quem Paulo também chama de Escritura. Então o que a gente entende aqui? A gente entende que o sustento do ministro não é caridade. Vamos dar aqui um pouquinho para ver se ele se alegra. Vamos dar aqui para suprimir. Não é caridade. O sustento do ministro não é caridade. O sustento do ministro não é ajuda simbólica. O sustento do ministro é um reconhecimento, a gente está falando de honra, é um reconhecimento prático do valor do trabalho espiritual daquela pessoa. É claro que existem algumas igrejas que podem ajudar mais, outras que podem ajudar menos, isso vai da condição da igreja, mas a gente não pode tratar como uma mera ajuda simbólica, como uma mera caridade. E Paulo, nos seus escritos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 12, ele vai dizer que o ministro pode abrir mão do sustento por amor ao evangelho. Sabe, não é uma imposição de que o ministro ele tem que pegar todo o seu salário. Tem ministros hoje que trabalham.
E, portanto, eles não têm uma carga em cima da igreja, que é uma carga, poxa, a igreja não tem ainda, está começando. A igreja recebe poucos ordenados ainda, né? Dízimos, ofertas. Então, o ministro não vai poder demandar, eu quero um salário tal, porque como é que vai ficar a igreja em si? Então, Paulo ainda fala que o ministro pode abrir mão do sustento por amor ao evangelho. Mas Paulo também fala, aqui em 1 Timóteo, que a igreja peca quando se omite do sustento de quem serve fielmente. Isso se ela pode fazer. Eu conheço casos de igrejas, né, que podem fazer e não fazem. Eu conheço casos de igrejas que querem fazer e não conseguem fazer de maneira plena. Às vezes dá um subsídio de combustível para o pastor, enquanto a igreja vai crescendo. E a gente vê muito isso da gente ter o suficiente para aquilo que a gente trabalha. Hoje, numa época de ostentação que acaba sujando o nome da própria igreja do Senhor, né, salários exorbitantes, não tendo necessidade disso. Por isso que eu acho interessante quando a gente pega em 1 Coríntios capítulo 9, que o presbítero ou o ministro abriu mão por amor ao evangelho. Né? Se você talvez possa receber um pouco menos do que tudo o que a igreja pode dar para o bem da igreja, gente, é o bem da igreja, é o bem do corpo de Cristo, sabe? Não é o meu bem, é o bem do corpo. Por isso o ministro tem que ser aquele primeiro que saiba doar do seu tempo, doar do seu coração, doar das suas finanças. O ministro tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Ou seja, existe um direito do ministro receber, mas a renúncia, ela é voluntária. A renúncia não é uma obrigação imposta. Isso aqui é importante a gente entender. A gente entender o equilíbrio, né? O que Paulo está querendo trazer é justamente essa questão de honra. Nós estamos falando de honra. Então não é uma mera ajuda, é um subsídio, não é uma ajuda, não é a caridade, é honra. A igreja também precisa fazer com uma posição de honra, porque o ministro está se doando. Então o que Paulo ele ensina aqui sobre liderança espiritual é que presbíteros que lideram bem são dignos de dupla honra, especialmente os que se dedicam à palavra e ao ensino. O princípio que a gente tem aqui é que liderança espiritual saudável deve ser honrada e sustentada, não explorada e nem desprezada, porque nós conhecemos igrejas que acabam fazendo isso, acabam explorando os seus ministros, acabam desprezando os seus ministros. E Paulo está trazendo aqui o equilíbrio. Timóteo, cuidado com o equilíbrio. Então, o que sustenta a vida de comunidade, como comunidade, que Paulo está querendo trazer aqui? Porque isso vai servir, gente, não só para o ministro, mas também para toda a igreja. Paulo está aplicando o princípio da honra. A palavra honra, que é a palavra tsimei, no grego, significa respeito, significa um reconhecimento, significa um sustento prático. Aqui no capítulo 5, no verso 3, Paulo vai falar sobre a honra das viúvas. Nós já falamos sobre isso. A honra das viúvas, que não tem ninguém para cuidar dela. Honrar, gente, significa observar, significa valorizar, significa cuidar. A igreja, ela vai honrar aquele a quem o mundo ignora. Se você for falar de pastor hoje, nem crédito você consegue. A igreja honra quem o mundo ignora. As viúvas, não deixa as viúvas de lado, deixa os pobres de lado, a igreja honra. Então o que Paulo está falando aqui não é somente do sustento do ministro. Paulo está trazendo a questão do sustento do ministro para explicar algo que é importante para a igreja. A igreja precisa aprender a honrar. Então ele vai falar aqui, honra os presbíteros. Ele já falou, honra as viúvas, agora ele fala, honra os presbíteros. Esses são dignos de dupla honra. Então ele está falando de uma honra espiritual, de respeito, de confiança, de não tratar de qualquer maneira. Né? A gente ouve muito isso, os nossos pastores dizem muito isso. Né? Pastor Hélio fala muito isso. Não trata o seu pastor de qualquer maneira, não. Já ouvi ele falar. Ele vai lá em casa. Isso. Não trata de qualquer maneira. Honra espiritual. Segundo, honra material, um sustento legítimo. Sabe, por pastor fazer aquilo que ele é chamado para fazer. E, gente, honra não é idolatria, nem bajulação.
A gente não está falando do extremo das coisas desse mundo. A gente está falando o equilíbrio que Paulo quer trazer em 1 Timóteo capítulo 5. Honra não é idolatria. Honra é reconhecimento de valor. Honra é reconhecimento de serviço espiritual. E quando a gente não tem honra, os líderes se esgotam, gente. Porque honra vem também, gente, nesse reconhecimento, isso facilita a jornada do líder. Onde não há honra, líderes se esgotam. Onde não há honra, o ministério não consegue florescer. Lembra, não é idolatria nem bajulação, é reconhecimento do trabalho. Reconhecimento daquilo que está sendo feito. Sabe, é muito bom a gente poder, numa jornada, né, na nossa igreja aqui, a gente conseguir nessa jornada ver o fruto das pessoas e ver a gratidão das pessoas. Sabe, a gente tem gente que nessa generosidade, a pessoa vem e traz sabonete pra gente. Pastor, pensei no senhor, olha, tem essa fabricação de sabonete, trouxe essa fabricação A gente já ganhou ovo de galinha. Gente, coisa maravilhosa em ver a honra das pessoas. De gratidão, pastor, minha vida foi transformada ao ouvir a palavra, o cuidado da igreja, não só do cuidado pastoral, mas o cuidado dos irmãos como uma igreja. Então, qual é esse princípio? O princípio da honra. A gente vê isso também, gente, em Hebreus no capítulo 13. Hebreus no capítulo 13, eu vou ler aqui alguns trechos com você. A partir do versículo 7, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Ou seja, o escritor de Hebreus está instruindo a gente a reconhecer e seguir a liderança piedosa no corpo de Cristo. Veja, não é qualquer liderança. Quando a gente fala sobre autoridade e submissão, a gente está falando sobre um reconhecimento. A gente sempre fala que submissão é um ato voluntário, um reconhecimento e uma submissão voluntária. Então, se nós somos instruídos pelo escritor de Hebreus a reconhecer e seguir uma liderança piedosa no corpo de Cristo, liderança que se mostra legítima pela fidelidade à palavra de Deus e por uma conduta piedosa. Não é somente porque a pessoa tem um cargo de líder, não é somente porque a pessoa tem um título de pastor. Nós estamos falando de pessoas que são fiéis à palavra de Deus, de pessoas que têm uma conduta piedosa. E aí agora, a partir de agora, no verso 8 aqui de Hebreus capítulo 13, o autor ele vai conectar isso com a centralidade de Cristo, com o que ele falou no versículo 7, de lembrar-se dos líderes. Ele agora, de imitar a fé deles, ele vai agora conectar com Cristo, porque o fundamento continua sendo Cristo. Em tudo isso que a gente está falando de 1 Timóteo, e aqui em Hebreus também, Hebreus fundamenta muito na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. O fundamento de honrar os líderes tem que continuar sendo Cristo. Os líderes, eles são instrumento, eles não são a fonte. Por isso que eu falo aqui para você mais uma vez, essa honra deve ser mostrada a pessoas legítimas por sua fidelidade à palavra de Deus e à conduta piedosa que mostre Cristo para as pessoas. Versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E aí, a partir agora do versículo 16, o autor ele vai ampliar o escopo dele para levar os seus ouvintes a entenderem uma vida de generosidade de serviço. Então ele começa falando no versículo 7, de nós lembrarmos dos líderes,
de nós imitarmos a fé dele. Depois ele começa a trazer a figura de Cristo. No versículo 16, ele vai agora conectar tudo isso a uma vida generosa. Verso 16, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então nós vemos aqui em Hebreus 3 fundamentos de honra a esses líderes. Número 1, a Bíblia fala que líderes cuidam das almas, ou seja, a Bíblia fala que zelam pela alma de vocês. E o termo grego que é utilizado aqui implica numa vigilância como uma sentinela. Por quê? Porque o líder espiritual ora, ele aconselha, ele protege a igreja, ele discerne perigos espirituais. Ou seja, a liderança tem responsabilidade espiritual que é real. Não é apenas um cargo que é dado para ela, é uma responsabilidade espiritual. E a Bíblia diz claro aqui que eles prestarão contas. Segunda coisa que o escritor de Hebreus fala aqui com a relação à liderança. Número 1, eles cuidam da alma de vocês. Número 2, eles prestarão conta. Isso vai revelar para a gente a seriedade do ministério pastoral. O líder, ele vai responder diante de Deus pelo ensino que ele traz, pelo cuidado do rebanho, pelas decisões espirituais. E isso também vai explicar por que no Novo Testamento fala tanto sobre respeitar a liderança, gente, porque é muito sério. Para a gente que está ouvindo isso como ministro, a gente tem que levar o ministério muito a sério. Aquilo que nós vamos proclamar na plataforma da igreja, né? Paulo fala muito do evangelho, porque é isso que liberta as pessoas, a seriedade que a gente tem que tratar das coisas de Deus. E a terceira coisa é que a igreja ela pode facilitar ou dificultar o ministério pastoral. E o escritor de Hebreus, ele vai dizer que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Porque a igreja, gente, ela pode produzir 2 ambientes, olha só. Número 1, ela pode produzir um ambiente de alegria ministerial, com da honra, lembra? Não bajulação, não idolatria, mas honra, respeito, reconhecimento, valorização do trabalho pastoral. Então, quando a igreja honra, quando a igreja coopera, quando a igreja confia, ela traz uma alegria ministerial para aqueles que estão trabalhando. Agora, quando há uma certa resistência, quando há crítica constante, quando há rebeldia, isso traz peso, isso traz sofrimento. É claro que ao longo da nossa jornada pastoral, a gente não vive só momentos de alegria, a gente vive momentos de peso e sofrimento porque a gente entende que a gente tem resistência, que nem toda ovelha ainda é madura o suficiente, que no meio das ovelhas vão ter lobos, a gente entende isso, mas o que nós precisamos ver agora de uma outra perspectiva como igreja é que a igreja precisa aprender a reconhecer isso uns nos outros e reconhecer isso nos seus líderes, a honrar, a reconhecer, a valorizar as coisas espirituais. Ou seja, o autor de Hebreus, ele vai dizer algo fortíssimo, gente. Ele diz assim, por causa desse peso e sofrimento, isso não trará proveito nenhum para vocês. O que isso quer dizer? Que uma igreja que resiste à liderança saudável, uma igreja que resiste a uma liderança piedosa, uma igreja que resiste a uma liderança com os padrões bíblicos, prejudica a si mesmo. E quando a gente volta aqui para 1 Timóteo capítulo 5, a gente vai ver algo muito prático que a gente vai ver também no próximo áudio. Paulo está falando dessa questão da honra. Então ele fala assim, não aceite dúvida contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso ele está falando da sua própria liderança, da liderança. Paulo, Timóteo, você vai ter lideranças com vocês. Então, honre esses presbíteros. Lembra que a gente está falando de presbíteros de liderança que é piedosa, que ensina a palavra, que anda corretamente. Então, o que Paulo vai nos recomendar? E a gente entende isso, que esse conselho que você vai dar, Timóteo, à sua liderança, número 1, defenda publicamente seus líderes. Segunda coisa, corrija em particular. O que Paulo está dizendo aqui?
Dá o benefício da dúvida. Não sai acusando, porque isso a gente vê muito hoje, né? Uma pessoa, um líder é exposto. A gente sabe como a mídia coloca muitas vezes as coisas. O líder é exposto, uma pessoa, um pastor é exposto. A primeira coisa que as pessoas falam, ela tá vendo? Eu sabia, é de tal denominação, só pode ser coisa ruim. É de tal, só pode dar ruim. Primeira coisa que a própria igreja faz é acusar publicamente. Paulo, ele vai dizer assim, não aceite denúncia contra presbíteros, não. E se necessário for, corrija particularmente. Trate particularmente. Gente, às vezes, é um desvio de caráter que foi pego lá no início, que dá para corrigir. Dê o benefício da dúvida, chame para perto. Né? Além disso, celebre os bons frutos regularmente. As pessoas que estão ao seu redor, e você tem andado com ela como bons discípulos, né? Celebre os bons frutos delas. Tem bons frutos acontecendo. Aí pegue, por exemplo, 5 minutos de uma reunião, por exemplo, para reconhecer a atitude de pessoas fiéis. Nomeie bons frutos que são visíveis. Fale isso na frente de outras pessoas. Louve na frente de outras pessoas. Faça então isso. Ó. Louve na frente de outras pessoas, corrija em particular. Isso é muito importante, gente. Essa honra verbal, ela gera segurança emocional nas pessoas. Ela gera uma segurança espiritual. E Paulo, ele está deixando isso, por quê? Lembra que a gente está vendo que ele está lidando com coisas pertinentes à igreja. Então, é importante a gente também saber defender a nossa liderança. Defender os nossos liderados. E aí você conversa em particular com a pessoa. Fiquei sabendo disso, fiquei sabendo daquilo outro. E vai averiguando, mas trate disso de maneira particular. Para antes de você expor uma decisão sua, né, que pode mexer com tantas pessoas, né, que pode desacreditar tantas coisas. Então Paulo está dando um conselho aqui, não aceite denúncia contra o presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhos. No próximo áudio, a gente vai ver então como lidar com essas coisas dentro, né, como lidar com um presbitério, em caso de denúncia. Paulo cita isso aqui também. E a gente vai ver isso no próximo áudio, tá bom? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.